Deuteronômio 8 fala assim, para mim e para você, a palavra do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis, para os cumprir e para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho para o qual o Senhor teu Deus te guiou, no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, e se guardarias os meus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conhecias, e nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. E nunca envelheceu as tuas vestes sobre ti, nem inchou o teu pé, nesses 40 anos. Amém? Senhor Deus, graças damos, te louvamos, te agradecemos, Jesus Cristo. Mais uma vez eu te peço perdão, Senhor, porque o lugar que eu estou, o lugar é santo. E como santo que tu és, Jesus Cristo, me perdoa, me limpa, me purifica, Senhor. Aleluia, aquieta o nosso coração essa noite, Pai. Aleluia, como um vaso de barro que estamos em tuas mãos, vem fazer o teu querer, a tua vontade, Senhor, neste lugar, Pai. Eu creio, Pai, que ainda que o mundo pensa que é o fim, mas para nós é o início de todas as coisas. Porque estamos em tuas mãos, Senhor, e tudo o Senhor se faz novo e essa noite não será diferente. Então fala conosco, o Senhor já tem falado, ministra nossos corações, Senhor. Enche-nos, Senhor, da tua presença, dessa graça. Ainda que não mereçamos, Senhor, mas eu louvo a Deus porque o Senhor tem derramado. Mesmo assim, o Senhor tem operado, o Senhor tem nos agraciado, Senhor. Então, nessa noite, Pai, abra o nosso entendimento. Tira tudo que não procede de Ti, Senhor. Tira toda a bagunça, todo o barulho, toda a inquietação de coração, Jesus Cristo, Pai. Como foi falado aqui, Senhor, porque a tristeza ela também salta na tua alegria pelo teu poder, pela tua glória, a sua majestade, porque o Senhor é soberano. E quando o Senhor fala, Senhor, a terra e o mar se calam diante de ti. Então, nesse momento, fala conosco, ministra, ó Espírito Santo Deus, porque queremos te ouvir. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo Deus. Amém. Amém, amados irmãos? Poder sentar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E essa palavra é uma palavra linda, gloriosa para nossas vidas. Uma palavra que Deus vem exortar, Deus vem nos orientar, mas também vem nos corrigir, Ele vem nos edificar. E se for necessário essa noite, com certeza Jesus vai curar. Se for necessário, Ele vai moldar como um vaso de barro. Se for necessário, aleluia, se for necessário essa noite que você diminua, que nós não diminuamos, e o Senhor cresça em nossas vidas essa noite. Aleluia, mas abra teu ouvido, aliás, abra o teu coração essa noite, deixa Jesus Cristo falar com você, deixa o Espírito Santo Deus ministrar no teu coração essa noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E essa palavra, ela falou muito comigo, até coloquei no grupo dos homens, e como é difícil guardar aquilo que as pessoas te ordenam, né? Como é difícil, seja em casa, os filhos, ou seja no próprio trabalho, quando um supervisor ou um dono da empresa te dá uma ordem, fala, isso não pode fazer, esse copo ele tem que ficar nessa mesa, nessa posição. E como nós temos a tendência de errar, de pecar, de não seguir ordem. Mas vamos ver um povo também que passou as mesmas situações que nós. A diferença é que hoje nós conhecemos Jesus Cristo. Hoje nós reconhecemos Ele como o único e suficiente Salvador. E quando da última vez que eu estava no ensino online, que eu participei, e quando os doutores da lei, né, os escribas pediam um sinal, aquilo tocou muito o meu coração, porque eles não entenderam que, até os discípulos, por algum momento, não entenderam. E olha que os discípulos tiveram o quê? 3 anos com Jesus Cristo, para poder aprender, para poder lá na frente ser a diferença nessa terra dos viventes.
Mas tudo aquilo, Jesus estava preparando eles e também orientando aquele povo, muitos que ainda que não aceitaram a ordem de Jesus, e sempre estava pedindo algo, sempre estava pedindo um sinal. Mas quando a presbítera estava ministrando, eu até comentei com ela, Deus ministrou meu coração, porque Deus estava preparando os discípulos para algo maior. Como Jesus Cristo está preparando eu e você para algo maior. Esse algo maior é o reino de Deus. Esse algo maior, aleluia, a terra prometida, a nossa Canaã espiritual. E tudo que Jesus Cristo está preparando, eu e você, aleluia, louvar seu nome. E quando a presbítera estava ministrando e Jesus Cristo estava enchendo o meu coração de alegria, mesmo sendo online, imagina o presencial. Imagine o presencial, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Porque, por isso que fala que melhor um dia na casa do Senhor do que outras partes. Porque aqui, meu amado, aleluia, aqui é o lugar onde nada te atrapalha. Com certeza não. Aqui a glória do Senhor é que manda. É o Senhor que manda neste lugar. É Ele que opera. Ele que faz milagres, maravilhas. Ele que salva. Ele que cura, que liberta. Mas acima de tudo isso, Ele vem mostrar o reino dEle para mim e para você. Ele vem preparar a nossa vida, o nosso coração. E que nessa noite, a partir de agora, nós preparamos o nosso coração diante do Senhor. Aleluia. Glorificado onde seja o nome do Senhor. E olhando para o primeiro versículo do capítulo 8, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardeis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aqui está falando da terra prometida, a terra que emana leite e mel. E olha aqui, que linda essa terra. Que linda essa terra. Porque essa terra, ela fala aqui a partir do versículo 7, que é uma terra boa. Uma terra de ribeiros, de águas, de fontes, mananciais profundas, que saem dos vales, das montanhas. Terra de trigo, cevada, vides, figueira, romoeiras, oliveiras, abundante de azeite e mel. Mas sabe por que ela é abundante? Não é porque há fruto lá. Não é porque a fruta é boa. Ela se torna abundante porque Deus está lá. Aleluia! O que quer dizer isso? A tua vida se torna abundante não aquilo que você tem. Não é o teu trabalho, não é a tua família, mas é a presença do próprio Jesus na tua vida. É a presença do próprio Jesus na tua casa, na tua família, no teu caminhar. É isso que Ele está iniciando, já falando comigo e com você essa noite. A tua vida só se torna abundante quando você reconhece Jesus como o único, suficiente Salvador da tua vida. Quando você realmente, verdadeiramente, você deixa Ele entrar na tua vida, na tua casa, na tua família. E aí nós vamos entender que Deus agora ordena, Ele dá as diretrizes, Ele dá a ordenança para o povo, para guardar os mandamentos. E que o Senhor fala, guarda a minha palavra no teu coração, para não pecar contra Deus. Para não pecar contra Deus. Essa semana, até comentei com a Elaine, eu atendi o paciente, e é um paciente de fora, eu realizei o exame dele, só para que nós podemos entender, e às vezes nós vamos fazer isso com Deus. Às vezes nós vamos fazer isso no ensino. Às vezes nós vamos fazer isso quando um pastor ministrar na tua vida, na tua casa. Esse rapaz, ele veio, fez o exame, realizei o exame nele, e antes dele sair, ele falou que passou no médico e recebeu uma receita do médico. E ele foi no IA para saber se realmente a receita valia a pena. E o IA respondeu para ele que a receita era para a morte. E ele aí logo foi para outro médico. Aí o outro médico receitou, examinou e deu nova receita para ele. E ele foi novamente no IA. O IA deu os parabéns para ele. A inteligência artificial que as pessoas estão utilizando hoje, alguns estão usando da forma incorreta. E aí esse rapaz, ao término do exame, entregou o exame na mão dele, ele falou para mim, e aí?
Tá tudo certo ou tá tudo errado aí com o meu exame? Aí outro paciente olhou para mim, e eu falei para ele só assim: aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Acalma o teu coração. Às vezes nós só fazemos isso com Jesus. Vamos lá no IA. E infelizmente isso está acontecendo. As pessoas estão entrando nas redes sociais para estudar a palavra e estudam da forma errada. Já estou sabendo de pessoas que estão estudando a Bíblia. E aí está aprendendo fábulas. Está aprendendo coisa errada. Estão distorcendo a palavra do Senhor. E não está muito longe de mim, porque estava dentro da casa da minha mãe. Às vezes não está longe de você, não está longe da tua casa. Dentro da casa da minha mãe. As pessoas distorcendo a palavra do Senhor. E minha mãe falou: olha, eu não conheço Jesus. Aí foi o momento de eu introduzir Jesus na vida dela, e nem a primeira vez. E também não vai ser a última. Enquanto Deus me der vida, enquanto Deus me der fôlego de vida, enquanto Ele me der força para falar, eu vou falar. A pessoa gostando ou não, ela parando de falar comigo ou não, eu já falo com meus irmãos. Não importa se vocês vão parar de falar comigo ou não. Mas a verdade, ela precisa ser dita. A verdade, ela precisa ser mencionada. E essa verdade se chama Jesus. Então presta atenção, meus amados. O que está entrando na tua casa, o que está entrando na tua vida. Porque estava entrando lá na casa da minha mãe. Eu não vou falar aqui o que a minha irmã viu da palavra. E falou para todo mundo que era verdade. Ainda não tive chance de pegá-la. Mas ela estava distorcendo a palavra. Lá na criação do mundo. Lá em Gênesis. Então cuidado. Aquilo me entristeceu. Minha mãe falou assim: olha, eu não sou cristão. Eu não conheço a palavra. Minha mãe falou: isso procede? Eu falei: não, mãe, está tudo errado. Eu ensino para a senhora que está tudo errado. E era isso que estava acontecendo com esse povo. O Senhor só tinha falado para eles: adorará somente um Deus na vida de vocês. Não matarás, não roubarás. Honrará pai e mãe. Isso está lá em Êxodo 3. Mas Jesus também ele vem com um novo mandamento. Antes ele fala: amará o teu Deus de todo o coração, mas hoje eu te dou um novo mandamento: amará o próximo como a ti mesmo. Por isso que Deus estava exortando esse povo a guardar a palavra em seu coração. Por isso que Deus estava orientando o povo, como Paulo estava orientando a Timóteo. Olha, Timóteo, cuidado com as fábulas. Cuidado, ensina a verdade. Cuidado, meus amados, o que vocês escutam. Cuidado do tipo de louvor. Dúvida, procura um pastor. Dúvida, procura a liderança. Procura. E o amor de muitos estava esfriando, o amor de muitos estava como aquele homem, que ele foi procurar o IA para ver se realmente é verdade. Às vezes as pessoas vão no IA, vão em outras redes sociais para ver se aquilo que foi dito aqui dentro da casa do Senhor, e dentro desta casa tem saído a verdade. Dentro desta casa, Deus tem falado, Jesus tem nos orientado, Ele tem preparado o nosso coração, Ele tem preparado as nossas vidas. Ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis e entrais a possuir a terra. Quer dizer, se eu e você guardar essa palavra no nosso coração, se nós trilharmos o caminho do Senhor, e a palavra fala que feliz aquele do homem que trilha os caminhos do Senhor. E trilhar esse caminho não é fácil. O mesmo Paulo que falava de seita, mas agora ele fala do caminho. Esse caminho realmente não é fácil, porque esse caminho ele vai pedir renúncia. Esse caminho vai falar: você está pecando. Esse caminho ele vai falar: olha, você deixou de amar o seu irmão que está do seu lado. Você deixou de amar seu filho. Você deixou de amar a tua esposa.
Você deixou de amar o teu esposo? Você deixou de honrar a tua mãe e o teu pai? Você deixou de honrar a Deus? Um povo que recebeu água, recebeu maná. Pensa bem, você está num lugar e você achar que não vai acontecer nada. Aí vem Jesus e te mostra o extraordinário na tua vida. Aquilo que estava morto, Jesus traz a vida. Aquilo que estava triste, Jesus te traz a alegria. E a alegria ele vem com a esperança é Jesus Cristo na minha e na tua vida. É Jesus Cristo. E no versículo 2 fala assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou. O próprio Deus, olha, o próprio Deus. Porque o povo, ele não sentia frio, também não sentia calor. E pensa bem, 40 anos, com o mesmo look, com o mesmo vestimento, com calçado, os pés não inchavam. Que Deus é esse, mano? Vocês tentam imaginar que Deus é esse? Que não, você vai caminhando com Ele, você vai andando com Ele. Me dá a sensação que em alguns momentos Deus pegava alguém no colo. Alguns momentos Deus renovava o coração e vamos. Porque havia uma coluna de fogo, uma nuvem de glória. Para que durante o dia a nuvem o cobria. Não, durante o dia a nuvem cobria eles para que eles não se sentiam calor. Mas à noite eles também tinham direção e tinha a coluna de fogo que eles não sentiam frio. Eles tinham de tudo, eles tinham Deus. E se nós temos Deus, nós temos tudo. E nada faltou para a vida deles. E mesmo assim eles questionavam Moisés: Moisés, antes tivesse deixado lá no Egito, lá tinha cebola, lá tinha isso, lá tinha sepulcro. Ei, meus queridos, os camaradas aí, como diz o pastor Carlos, ficaram 430 dias, não é isso? Escravos, mendigando, por quê? Mendigando, escravos de tudo. E quantas pessoas ainda estão escravas deste mundo? Quantas pessoas ainda estão escravas das suas famílias? Quantas pessoas estão escravas das redes sociais? Quantas pessoas ainda estão escravas do IA e ainda aprendendo de uma forma incorreta? De vez vir para a palavra. De vez vir para a palavra. Essa palavra é que nos dá e nos leva à vida eterna. E Pedro entendeu muito isso. Quando Jesus ele se revela o pão da vida. E aqui muitos acharam dura aquela palavra. E Jesus chega para os discípulos: se vocês quiserem ir também, podem ir. Mas Pedro era turrão, mas era o Pedro, Deus usava a vida dele, Deus, moldava ele. E Pedro falou: Senhor, para onde iremos? Porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Isso está em João 6, a partir do 68, se eu não me engano. E quantos hoje estão desperdiçando esse pão? Quantos hoje você fala de Jesus, como foi mencionado aqui domingo, e é uma grande realidade. Porque muitos entram aqui, por muitas vezes, só querendo um tratamento paliativo. Só querendo aquilo que, para aliviar a dor. Fala: pastor Carlos, toca aí para mim só para aliviar a minha dor. Mas tudo que Jesus quer é fazer o tratamento por completo na minha e na tua vida. Tudo que Ele quer
é fazer o tratamento completo na tua vida. Tudo que Ele quer é fazer tudo novo em você. E será que nesta noite você está disposto a largar essas coisas que não pertencem a Deus? Orgulho, ego. E como você entrou essa noite aqui? Porque Deus havia um propósito na vida desse povo, a entrar na terra prometida. Uma terra realmente abençoada. Não porque as plantações, a terra fértil, não, porque Deus estava lá. Ela se tornou abundante porque Deus estava lá. A tua vida se torna abundante porque Jesus está na tua vida. Teus filhos são abençoados não pela inteligência própria deles, mas porque Jesus, o Espírito Santo, Deus está na vida deles. Por isso que eu me alegro. Eu me alegro quando Jesus fala: te lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto. E olha que no deserto realmente não é fácil. Deserto, calor durante o dia, frio à noite, mas Jesus Cristo, Deus sempre não deixava essa necessidade eles passarem, não passavam. Mas também para te humilhar e te provar, para saber que está no teu coração, e guardarias os seus mandamentos ou não. Lá em Mateus 6 vai nos falar: aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Então Deus tinha que provar para saber, porque o Egito ainda estava dentro dele, estava em seus corações, e vira e mexe eles estavam questionando. Por isso que Deus falava esse povo, Moisés, é um povo predestinado. Esse povo não é duro de coração, porque não ouve, não escuta, não segue meus mandamentos. Por isso que o Senhor fala: não te aparte da minha lei, medita dela de dia e de noite, Josué. Medita, é a palavra, tudo vai na palavra, tudo vai em Jesus, não tem como, não tem jeito, tudo é em Jesus. No versículo 3, vai falar assim, ó: e te humilhou, te deixou ter fome. Tudo isso para saber onde estava o coração deles, mas também te sustentou com maná. Mandou maná para eles. Veja bem, mano. Mandou maná. Um lugar onde não tinha onde plantar. Não tinha rio, não tinha lago, não tinha nada. Mas mesmo assim, Deus o sustentou. Como Jesus Cristo sustenta eu e você. Talvez você não tenha tudo, mas o tudo está em você. Então presta atenção, talvez você não tenha tudo, mas o tudo está em você. Porque um Deus tão grande, tão imenso, está no meio do teu coração. No meio do teu coração. Então Deus humilhou eles, mas também sustentou. Que tu não conhecias, nem os teus pais conheciam, para te dar a entender que o homem não viverá só do pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aonde nós vamos ver isso? Mateus 4. Onde Jesus ele é tentado, ele é levado ao deserto. Aleluia. Glória a Deus. Então fala assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador e disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus
Ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E olha que já está sendo dito aqui. Está sendo dito aqui, em Deuteronômio 8. Ó, tá vendo? Eu estou mandando maná. Vocês estão bebendo água. Mas isso não vai adiantar. Porque isso aí é perecível. Mas o que eu estou dando para vocês hoje é melhor do que tudo isso aí que vocês estão recebendo. É a palavra. E esse versículo, ele é o ponto-chave de todo o capítulo 8. Ele é o ponto-chave para mim e a tua vida. Às vezes as pessoas estão em busca de muitas coisas hoje. Elas estão muito agitadas, elas estão querendo viajar, elas estão querendo aprender, fazendo um monte de coisas. E viajar e aprender não é errado. Não é errado. O problema é quando isso sobressai daquilo que Deus quer para a tua vida. O problema é quando isso aí sobressai daquilo que Deus já preparou para você. E qual o propósito que Deus tem colocado na tua vida? Até comentei com a Elane ontem, porque eu já ouvi a presbítera Rita falar que ela tem um caderno de oração. E eu também preciso aprender a ter um também. E colocar o nome da minha família, das pessoas que pedem oração. Porque às vezes nós estamos orando e acabamos esquecendo das pessoas que pedem para você colocar a vida dela no altar. E aí você vai acabando esquecendo, porque você não anota. E eu preciso aprender isso. E eu vou fazer isso a partir de amanhã, porque amanhã eu vou sair para comprar esse caderninho. Porque a gente tem que aprender a guerrear. E a guerrear em cima da palavra. As pessoas pedem oração. Lá na rua as pessoas pedem oração. Aí pergunta para ele, você está orando? Pai, depende do que você queira que eu ore. Porque na realidade eu estou orando para que Deus te liberte dessa situação. Aí mudaram de assunto, mas eu vou continuar orando. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai se aperfeiçoando na minha e na tua vida. Assim como Jesus não desistiu de mim, assim como Jesus não desistiu de você, eu também não vou desistir, eu vou continuar orando, eu vou continuar falando, eu vou continuar mencionando. Porque foi para isso que Jesus tem nos levantado, para levar boas novas, para não cometer o mesmo erro desse povo. Porque essa palavra ela está aqui para orientar eu e você, para exortar eu e você. Para que nós possamos se alimentar mais dessa palavra. Comer mais dessa palavra. Porque quando fala, o homem não viverá só do pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. E aí chega no versículo 4. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, e nem se inchou o teu pé, nesses 40 anos. E como estava louvando aqui, essa palavra trai meu coração. Até brinco, às vezes, com meu sobrinho congrega lá no Tiradentes. Às vezes eu pareço Jeremias, porque quando eu ouço essa palavra me traz alegria. Essa palavra me traz esperança, ainda que eu esteja em tribulação, mas tribulação vem a paciência e com ela vem a esperança. Isso é Jesus no meu coração e no teu coração, na tua vida, porque traz esperança. Assim como aquele homem veio até mim, e o Iá falou para ele que aquilo era para a morte. E depois ele foi novamente, e aí o Iá deu os parabéns para ele. E tudo que Jesus quer que você consulte a Ele. Fala diretamente com Ele. Hoje não precisa mais de Moisés. Hoje você tem algo muito precioso dentro da tua vida, que é Espírito Santo Deus. É Espírito Santo Deus na tua vida.
Não estou dizendo que você não possa aprender. Mas não tem livro melhor do que a Bíblia, a palavra do Senhor. Porque Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu para dar vida por mim e por você. E nos tirou da escravidão do pecado. Nos tirou da escravidão da angústia, da tristeza. Nos tirou da escravidão da morte, porque nós estávamos à beira da morte. Nós estávamos como ovelha que não tinha um pastor para nos guiar. Mas um dia Ele olhou para mim e para você e nos chamou pelo nome. Assim como aquela ovelha perdida. Ele deixou as 99 por mim e por você, para estarmos aqui, para escutar essa palavra na data de hoje, no dia de hoje, para falar para você que Ele é o teu Deus. Ele é o teu Deus, Ele é o teu caminho, Ele é a tua verdade, Ele é a tua vida. As pessoas não entenderam que ninguém vê ao Pai se não for através de Jesus. As pessoas querem pular etapa, como esse povo queria pular etapa. Esse povo não queria seguir ordem. Esse povo não queria que alguém coordenasse eles. Eles não queriam escutar. Mas quantos de nós às vezes também não queremos escutar? Quantos de nós dentro da nossa casa também não querem escutar, mas mesmo assim nós vamos falar. E foi para isso que Deus tem nos levantado. Porque eu quero dizer essa noite para você que isso não é para a morte, mas é para que a glória do Senhor se manifeste na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus. Mas não perca a esperança, não perca essa alegria, não perca esse desejo de viver diante do Senhor, não perca esse desejo de viver aqui neste altar, e dizer que Jesus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Ele é uma fonte inesgotável na minha e na tua vida. Eu não sei como está a tua força hoje, porque andar no deserto, as forças tem hora que desvareia. Mas eu quero te dizer que hoje Jesus ele te pega pelas mãos. Ele te pega pelas mãos e fala: ó filho, filha, eu sou a tua alegria. Eu sou a tua força. Eu sou a tua esperança. Eu sou tudo para você. Novamente enfatizo. Aquela terra prometida. Ela era abundante, não por conta das coisas que estavam lá. Não é por causa das árvores. Mas ela era abundante porque Deus estava lá. Como Jesus está aqui nessa noite, na minha e na tua vida. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei como está a tua vida, eu não sei nem como está a tua história. Às vezes no status parece lindo, às vezes no status, no Facebook, no Instagram parece lindo, maravilhoso, mas às vezes essa noite você entrou aqui dentro com o coração arrebentado, com o coração, cortado, dividido ao meio. E perguntando: Jesus, será que hoje eu tenho? Aleluia, será que na minha casa o Senhor vai fazer, o Senhor vai entrar? Ele vai entrar. Ele vai entrar porque eu gosto muito da passagem de Zaqueu. Zaqueu, aleluia, ele fez de tudo para ir ter com Jesus. Ele subiu na árvore bravia, só para ver Jesus. Mas quando ele olha, e Jesus também olha para cima: mas Zaqueu, como é que é, meu camarada? Desce daí, porque hoje me convém, aleluia, pousar na tua casa. Hoje me convém dormir na tua casa. E a palavra diz que Zaqueu, ele abriu as portas. Ele recebeu Jesus com alegria. E onde há alegria, há esperança. Onde há alegria, há um coração aberto. E Jesus, quando entrou naquele coração de Zaqueu, falei: Zaqueu, hoje entrou salvação na tua casa. Hoje entrou, Zaqueu. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não sei onde você tem buscado. Eu não sei onde você tem se orientado. Mas se essa palavra veio essa noite para mim e para você, não foi à toa. Se essa palavra veio para mim e para você, não foi por acaso.
Porque na palavra do Senhor não tem acaso. Com Jesus não tem plano A, plano B, plano C, plano D. Não, tem plano A. Com Jesus tem plano A. Porque Deus estava levando aquele povo à terra prometida. Como Jesus está preparando eu e você para a Nova Jerusalém. Como Jesus está preparando eu e você. Se nessa noite não tem mais esperança dentro de você, então se alegra, porque a esperança é Jesus, Ele está aqui. Ele está aí teu lado. Ele está dentro da tua casa. Ele está trabalhando ao meio do teu favor. Mas vou dizer para você essa noite, tem peleja que não precisa pelejar. Mas tem peleja, pastora, que nós precisamos pelejar. Nós precisamos guerrear para a nossa família, a nossa casa. Uma das coisas que eu tenho mais visto neste mundo, nesses últimos dias. O ladrão matando, roubando, destruindo família. Jovens, homens, mulheres, porque procuram instrumento onde não é para procurar. Procuram leis onde não é para procurar. Procuram aprendizagem sobre a palavra, onde está vindo fábulas, onde as pessoas estão distorcendo a palavra do Senhor. Mas Jesus, Ele vai cobrar. Ele vai cobrar, porque hoje Ele é nosso advogado. O filhinho se pecou. Se pecou. Tem Jesus Cristo advogado. Que perdoa a mim e a você. Ele luta pelas nossas causas. Mas um dia Ele vai ser nosso juiz. E por isso que o Senhor estava falando, exortando. E está exortando essa noite. Guarda a minha palavra no teu coração. Guarda os meus caminhos no teu coração. Guarda o meu mandamento. Guarda. Ama o teu Deus de todo o teu coração. Mas também ama o próximo como a ti mesmo. E quando Jesus fala isso, é porque havia pessoas naquele lugar que não estava mais amando, não estava mais abraçando, não estava mais sorrindo, porque elas estavam preocupadas com os seus próprios costumes, suas próprias leis. Mas Deus tudo que quer, ama. Ama como Jesus amou. Ama a tua família, ama teus filhos. Ama a tua casa, a casa do Senhor. Se for fazer, faça com alegria, faça com amor. Porque a vida procede de Jesus Cristo. Feche os olhos. Vamos fazer nossa parte. Porque essa guerra é minha e tua também. Senhor Deus, graças damos, te louvamos, te agradecemos essa noite, Jesus. Papai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque não é a primeira vez que ela fala comigo. Não é a primeira vez que ela tem exortado o meu coração, Senhor. Porque quando o Senhor fala, guarda os meus mandamentos, Senhor, guardar a tua palavra, ora não pecar. Mas se pecamos, Senhor, nos perdoa, Senhor, essa noite. Perdoa nossas falhas, perdoa nossas condutas, Senhor. Nos perdoa porque por muitas vezes procurando ensinamento onde não é para procurar, Senhor. Procurando pessoas onde não é para procurar, Senhor. Mas nessa noite, Espírito Santo, Deus Pai, nos limpa, nos purifica, nos santifica, Senhor. Porque verdadeiramente o Senhor é o verdadeiro pão que desceu do céu, Senhor. Porque não é só de pão que viverá o homem, mas é de toda a tua palavra que sai da tua boca, Senhor. Porque essa palavra, ela traz correção. Essa palavra nos ensina o caminho. Essa palavra é luz e lâmpada para os nossos pés, Jesus Cristo. Que a tua luz chama Jesus, Pai. Vem trazer restauração, vem trazer renovo, Senhor. Mas nos derrama a tua esperança, o Senhor é a nossa esperança, Pai. Abençoa esta casa, abençoa a nossa família, abençoa nossos filhos. Vai de encontro essa noite. Aquele que estava perdido, aquele que está triste, abatido. Traz alegria, traz o renovo, traz ao primeiro amor, Senhor. Então nessa noite, Pai, vai curando o coração, cura, Pai. Que o teu amor continue crescendo em nós. Então nessa noite, Pai, nos conduza assim como o Senhor conduziu esse povo. E assim eu te louvo, te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo Deus. Amém. E as palmas louvam o Senhor em nome de Jesus Cristo.